Muito bem, meus queridos aluninhos, 7h30, bora começar então aqui hoje a aulinha de matemática do itinerário Enem. Primeiramente, podem ligar as suas câmeras aí, pessoal, tá? Pra gente conversar um pouquinho, a gente se ver, tá? Já tem gente com a câmera ligada, tá? Então, primeiramente, pessoal, queria falar isso, como é que vai ser esse itinerário, né? O itinerário Enem, ele tem aí como sua missão principal aí preparação para o Enem, né? A carreira universitária, tá? Claro que vocês vão estar preparados para outros vestibulares também que vocês forem fazer, tá? Mas a ideia aqui é, de modo geral, dar uma revisadinha no conteúdo de anos anteriores, tá? No caso, o primeiro ano e o segundo ano, tá? Vocês já tiveram agora no nivelamento uma revisão do conteúdo do ano passado, né? Só que foi algo bem, acredito eu, bem superficial, né? Porque é pouco tempo para ver todo o conteúdo do segundo ano, tá? Mas aqui a ideia é a gente trabalhar bastante as questões do Enem, tá? De anos anteriores, trabalhar os conceitos, tá? E dessa forma acredito que a gente vai estar bem preparado para a questão do Enem, que ela é uma questãozinha, ela é uma prova bem, vamos dizer assim, contextualizada, né? E ela abrange desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então, muitas vezes as pessoas acham que só tem que saber, por exemplo, funções, que só tem que saber determinantes, que tem que saber PA e PG, que tem que saber, etc. Mas nós temos que saber muito também a parte básica da matemática, né? Que desde lá da ideia de números, de conjuntos, de intervalos, de proporção, de porcentagem, de regra de 3 simples, de regra de 3 composta. Isso é uma coisa que a gente vai ter que dar uma revisada, tá? Então, hoje, nossa primeira aulinha do itinerário Enem, a gente vai fazer isso. A gente vai começar a revisar esses conteúdos aí. Certito? Bom, então, meus queridos, vamos dar continuidade aqui à nossa aulinha. Beleza, todo mundo já enxergando aí, pessoal? A tela do computador? Suave, senhor. Beleza, minha gente. Então tá bom. Então tá, pessoal. Então vamos dar início ao nosso itinerário Enem, matemática básica. Vamos começar com a matemática básica. Professor, por que revisar este assunto tão simples? Pessoal, vai cair uma questão sobre conjuntos numéricos? Não, provavelmente não. Então por que revisar? Porque os conjuntos numéricos, eles estão às vezes no enunciado da questão. Por exemplo, lá vai dizer assim, descubra o valor de x na equação lá, etc. E aí diz assim que x pertence ao conjunto dos inteiros, né, que é o z, com asterisco em cima. O que significa, né? É o conjunto dos inteiros menos o número zero. Aí a criatura vai lá, acha um certo valor lá e, por exemplo, acha dois resultados lá, que nem uma equação do segundo grau tem duas raízes, acha 0 e 2. Só que no enunciado está dizendo que é inteiro sem o zero. E aí a pessoa vai lá na resposta e marca 0 e 2. Ou seja, rachou, né? Foi pro barro, tá bom? Então, por isso que é importante a gente saber o que é a classificação de cada número, em qual conjunto ele se encontra, e para a gente não ter esses problemas aí pela frente, tá certo? Por exemplo, intervalos também, a gente vai achar uma resposta lá e essa resposta dentro do intervalo. Às vezes tu erra o intervalo por uma desigualdade errada, por exemplo, 2 menor igual a x menor do que 8. O cara bota menor igual a 8. Então, dependendo da situação, nós temos que saber fazer a parte básica. E por incrível que pareça, pessoal, muitos estudantes, na hora da prova do Enem, e em qualquer outra prova, sabem o conteúdo, sabem resolver a questão, mas às vezes pecam num cálculo básico, numa simplificação, uma propriedade errada que fazem e assim por diante. Então, é importante a gente sanar essas dúvidas agora, tá? Deixar tudo certinho. Muito bem, então vamos começar aqui, pessoal, falando dos conjuntos numéricos, né? Qual foi o primeiro conjunto que surgiu na história aí da humanidade, né? Na história matemática, vamos dizer assim? Bom, o primeiro conjunto é o dos naturais, né? Por quê? Porque são os números
os primeiros números que surgiram, os números naturais, que foram provenientes de contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim por diante, tá certo? Então, olha só. Vocês sabem como é que surgiram os números que nós usamos hoje em dia? Vamos ver. Por exemplo, né, o conjunto dos números naturais, ele é formado pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5 e assim por diante, né? Eu vou botar 3 pontinhos aqui, pessoal, que significa o quê? 3 pontinhos segue adiante, ou seja, vai até o infinito, né? São infinitos números naturais. Bom, cada civilização na antiguidade tinha uma forma de contar, ok? Tinha uma forma de contar, tinha uma forma de expressar um número, tá? Os incas tinham a sua maneira, os astecas tinham a sua maneira, e os hindus tinham a sua maneira, e assim por diante. Todo mundo tinha uma forma diferente de contar e de representar um número, né? Alguém sabe me dizer que números são esses que a gente utiliza hoje? Qual foi a civilização que inventou esses números que a gente utiliza hoje? Não veio lá da Arábia? Exato. Muito bem. Show de bola, parabéns. Veio da Arábia, tá? São chamados números arábicos, tá ok? Certo. Então, pessoal, os números arábicos são os que a gente utiliza hoje em dia, né? Certo? Olha só, como é que eles surgiram? Alguém sabe a historinha? Como é que surgiram esses números aí? Não? Então, olhem só que interessante, pessoal. Olhem só o que eu vou fazer aqui. Ó. O que parece isso aqui? Isso não parece exatamente os números 1, 2, 3, 4, 5? Então, vejam bem. Olha só que interessante. Quantos ângulos tem aqui? 1. Aqui? 2. Aqui tem quantos ângulos? 3. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. O 7, como é que é? Vamos ver o 6, vamos ver se eu lembro como é que é o 6. Acho que o 6 tem uma perninha aqui, ó. Isso, que daí forma 1, 2, ou não tem? Não tem aquela perninha ali, tá? Faz um tempo já que eu não ensino isso aqui, então às vezes eu esqueço o formato direitinho dele. Então, 1, 2, aí tem aqui 3, 4, 5 e 6, tá? Vamos ver se eu lembro como é que era o 7. 7 era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exato. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é que é o 8, pessoal? Por que o nosso 8 hoje ele é assim, ó? Ele veio disso aqui, ó. O 8 veio disso aqui, ó. Olha que interessante, ó. Viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Então, ao longo do tempo, pessoal, né? Em vez de fazer ângulos assim, né, se tornou os números mais volteadinhos, assim, mais redondinhos, né? Para facilitar a escrita. Mas na história aí, o número de ângulos determinava a quantidade que ele representava, né? A quantidade absoluta que representava. Tá certo, pessoal? Bacana essa historinha, né? Isso aí é uma curiosidade bem interessante. Agora, quem é que sabe me dizer por que o 0 é uma bolinha? Por que o 0 é um círculo? Um círculo ou ele é tipo o 8 só que sem o traço do meio, ou ele é um círculo mesmo? Não, por que o 0 foi determinado como sendo um círculo? Porque daí não vai ter ângulo? Exato, pessoal. Ele não tem ângulo, né? Ele não tem vértice, como é o encontro de dois segmentos forma um vértice, né? Então aí o 0 ele é um círculo, não, ele não forma canto, ele não forma ângulo, né? Claro que a gente sabe que dentro do círculo, lá na trigonometria, nós podemos formar ângulos, né? Mas aí é outra coisa. Mas o círculo ele não forma ângulo, então por isso que o 0 é uma bolinha, pessoal. Viu só que interessante? Uma coisa é a gente pensar, né? Por que eles não escolheram o 0 como sendo uma estrela, por exemplo? Sei lá, eles poderiam dizer que a estrela é o 0. Representavam nada. Bom, tem toda uma explicação lógica, né?
certo? Então tá aí a explicação para vocês, tá certo? Muito bem. Qual foi o próximo conjunto, pessoal, que surgiu após os naturais? Surgiu a necessidade de representar números negativos, né? Ou seja, quando uma pessoa deve para outra... bom, a gente vê no nosso dia a dia números negativos, né? É normal. Então, temperatura abaixo de zero, né? Graus Celsius, etc. Então, olha só. O conjunto dos inteiros é um Z cortadinho, tá? Por que nós temos que os inteiros é um Z, pessoal? Alguém sabe me dizer? Por que os inteiros não é I de inteiros? Porque ele veio da palavra Zahl. Palavra Zahl, que significa em alemão numerais, tá? Então foi determinado o Z como o conjunto dos números inteiros, tá? Então o que acontece aqui, ó? Aqui nós temos a parte negativa, vamos supor lá desde o menos 3, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, tá bom? Esse é o conjunto dos números naturais, então vai do menos infinito até o mais infinito, tá certo? Então é um conjunto infinito. Pergunto, os naturais é um conjunto infinito, os inteiros também é um conjunto infinito. Qual dos dois é maior? Os naturais ou os inteiros? Se os dois são infinitos. Alguém pode me dizer? Eu diria que Os inteiros são maiores. Os inteiros são maiores? É o dobro do outro. O inteiro é um conjunto maior, né? Por quê? Porque tem a parte negativa que os naturais não têm. Mas é meio estranho falar nisso, concorda comigo? Os dois são infinitos, como é que eu vou saber qual que é maior que o outro? Né? Então, os inteiros ele acaba sendo maior porque ele abrange os negativos e os naturais não, tá? Ok, show de bola. Agora, qual foi o próximo conjunto que surgiu após os números inteiros? Foram os racionais? Os racionais. E qual é a nomenclatura dele? É um Qzinho, não é? É um Qzinho, né? Com um tracinho ao lado. Por que os conjuntos todos têm uma perninha a mais, pessoal? Quem sabe me dizer? Tem uma perninha a mais apenas para diferenciar de uma letra normal, tá, pessoal? Os naturais têm uma perninha a mais para diferenciar do N normal, ok? Para ver que é um conjunto, tá certo? Então não tem mistério nenhum isso aí. Então, o que seria um número racional, pessoal? Um número racional? Número racional é um número... Todo número que eu posso escrever na forma de Decimal? fração. Na forma de fração. Um número decimal é um número racional, mas nem todo. Nem todo número decimal é racional, tá? Nós temos que entender assim, ó. Um número racional é aquele que eu posso transformar em uma fração. Se eu não posso transformar em fração, ele não é racional. Ele é o quê? Irracional. Ou seja, não racional. Então é uma lógica muito simples. Se tu consegue transformar um número numa fração, ele é racional. Se tu não consegue transformar numa fração, ele é irracional. Então não tem nenhum mistério. Por exemplo, vamos pegar aqui o menos 5. O menos 5 é um número racional? Sim. Sim, por quê? Eu posso transformar o menos 5 numa fração? Sim, pode botar menos 5 sobre 1. Menos 5 sobre 1. Eu posso fazer menos 25 sobre 5? Dá ou não dá? Posso fazer várias frações diferentes que representam isso aí, né? Ok? Agora, e o zero, pessoal? Vamos fazer assim, ó, peraí. 3 pontinhos. E o zero? Dá para transformar o zero numa fração? Acho que sim, porque daí toda fração que tiver o zero vai ser zero. Quanto é que é zero dividido por qualquer número? É zero. E zero sobre zero? Aí não dá. Aí não dá. Zero sobre zero, pessoal, é uma indeterminação, na verdade, tá? Não se sabe o que é zero sobre zero. Zero sobre zero a gente diz que é uma indeterminação, ok? Não tem como saber o que é zero sobre zero.
É o nada dividido pelo nada. Não faz sentido, ou seja, é uma coisa que praticamente não existe, tá, pessoal? Certo? Então, na matemática, a gente diz que é uma indeterminação matemática, certo? Agora, qualquer número diferente de zero, dividido por zero, isso aqui, ó, o que significa um E virado cortado? Não existe. Não existe. Quem fizer divisão por zero, pessoal, eu vou procurar um gato morto na rua para dar na cabeça dessa pessoa aí que fez isso. Tá? Não pode, pessoal. Não existe, tá? Divisão por zero. Agora, zero dividido por qualquer outro número é zero, tá? Porque você não tem nada para dividir. Pensa assim, não tenho nenhuma balinha para dar para 2 alunos, né? Por exemplo, vamos ver aqui. 0 dividido por 2. Se eu não tenho nenhuma bala para dar para dividir com 2 alunos, quantas balas cada aluno vai receber? 0. Ou seja, 0 dividido por outro número é 0, tá? Com exceção de 0 sobre 0, que é uma determinação. Tá bom? Então não quero saber de ninguém fazer divisão por 0, tá, pessoal? Deus o livre. Bom, assim como qualquer outro número, pessoal, deixa eu pegar aqui de novo o vermelhinho. Qualquer outro número, por exemplo, o próprio 2, o 2 dá para transformar em uma fração ou não? Dá para transformar o 2 em fração, então ele é um número racional também. Agora, vamos pensar em outro número aí, por exemplo. Deixa eu botar um ponto e vírgula aqui para diferenciar da vírgula, tá? Por exemplo, 2,5. 2,5 é um número racional? Sim. Sim, eu consigo transformar numa fração, então é número racional, né? Como é que transforma 2,5 numa fração? Uma casa após a vírgula, então 25 sobre 10, correto? Isso? Sim. Ok, tá? Agora, me digam aí, quem é que sabe me dizer um outro exemplo de número decimal que é racional também? Existem vários números aí que... 3,3? Quanto? Pode falar de novo? 3,3? 3,3? Sim, 3,3 é um número racional. Dá para fazer 33 sobre 10. 33 décimos. Mas deixa eu perguntar outra coisa, então, vamos ver. Esse número aqui, ó, 0,33333 e assim sucessivamente. Que número é esse? É um terço. Isso é um terço? Mas como é que é o nome desse número aí que tem infinitas casas após a vírgula e repete o mesmo número sempre? Dízima. Dízima periódica. Dá para transformar a dízima periódica numa fração? Dá. Existe a dízima periódica simples e existe a dízima periódica composta. Tá? Nós vamos ver isso aí. Daqui a pouquinho eu explico como transformar a dízima periódica em fração, tá bom? Bom, e assim sucessivamente, tá, pessoal? E depois do conjunto dos racionais, então veio o famoso conjuntinho dos irracionais. Bom, então olha só, nós já temos os números naturais, inteiros, racionais e os irracionais. É os que eu não consigo transformar em fração. Vocês perceberam que qualquer número natural eu consigo transformar em fração? Sim. Ok, qualquer número inteiro eu consigo transformar em fração? Bom, beleza. Então isso quer dizer que eu tenho os naturais contido dentro dos inteiros, contido dentro dos racionais, é isso? E então, alguém sabe me dizer um exemplo de número irracional? Tem um bem conhecido de vocês aí. O pi, né? O pi, né? Quanto é que vale o pi? 3,14 e vai. E o que mais? Quem é que me dá aí com 8 casas após a vírgula? Ligeirinho. O Miquelote sabe. Ele é da outra turma, mas ele sabe umas 30 casas do... Tá brincando? Eu já tinha decorado mais de 50 casas após a vírgula, mas já não lembro mais. Faz muito tempo atrás. Mas ele vale até a oitava casa, mais ou menos, é 3,14159265. É 3565, tá? Então, o pi é aquele famoso númerozinho que nós utilizamos ali na geometria, né? 3,14, utilizamos a trigonometria, que daí na trigonometria ele vale 180, mas aí é outros 500, tá bom? Beleza? Outro número irracional, aquela constante E da física, que vocês trabalham muito na física,
Eu acho que vale 2,71 aproximadamente, né? Se não me engano. Tá? Esse aí é um outro exemplo de número irracional. Ou, pessoal, qualquer número desordenado, né? Por exemplo, 3,17548,3, ou seja, não forma uma periodicidade, ou seja, ele tem sempre um número diferente após o outro. Ele é infinito após a vírgula, tem infinitas casas após a vírgula, só que não forma período. Esse é um número irracional também, tá bom? Outra coisa, as raízes, raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 7, a raiz quadrada, por exemplo, de 8. Alguém sabe me dizer, olha só, que números são esses que eu coloquei aqui, ó? 2, 3, 5, 7. São números naturais. Tá, mas só o 2, o 3, o 5 e o 7 são números primos, muito bem. Mas então por que a raiz quadrada de 8 também é irracional? Se ela não é número primo? Porque 8 é 2 na 3. Isso. E aí nós vamos ter 2 raiz de 2. Concordam? Bom, se a raiz de 2 é irracional, um número irracional multiplicado por 2 dá outro número irracional. Ou seja, nós temos que raiz de 8 é um número irracional. Mas então, quais são as raízes que não são irracionais? As exatas. Raiz de 4 é 2, então 2 é natural. A raiz de 9 é 3, então raiz de 9 é natural, porque raiz de 9 é 3. Então as raízes exatas não são irracionais, as outras são. Porque sempre vai sobrar um número primo dentro de um radical, tá? Fechou? Então, gente, para nós finalizarmos essa ideia de conjuntinho aqui, tá? Vamos pensar aqui ligeirinho comigo numa coisinha importante aqui, tá? Olha só. Eu tenho, então, o conjunto dos números naturais, e o conjunto dos naturais está dentro de qual conjunto? Dos números? Dos números inteiros. Inteiros. Muito bem. E o conjunto dos números inteiros, ele está dentro de qual conjunto? Dos racionais. Dos racionais. Por que eu fiz os racionais assim? Porque agora eu vou dividir os racionais aqui, certo? Só um momento. Eu vou dividir os racionais aqui. E quem é que está aqui, ó? Azeite, que não se mistura com ninguém. Irracionais. Irracionais. Ok. Só que tudo isso faz parte de qual conjunto? Dos reais. Isso, pessoal. Então, tudo isso faz parte dos reais. Quer dizer que os reais abrangem todos esses conjuntos que eu falei aí, certo? Maravilha, pessoal, tá? Então, tá show de bola. Isso aqui não tem mistério, tá? Ok. Alguém sabe me dizer o que significa... Vamos pegar o conjunto dos inteiros, tá? O que significa o conjunto dos inteiros com asterisco? Sem zero. Sem o zero. O que significa o conjunto dos inteiros sem o zero e com o sinalzinho de mais? Só os positivos. Só os positivos. O que significa o conjunto dos inteiros com asterisco e um sinalzinho de menos? Só os negativos sem o zero. Só os negativos sem o zero, né? Agora, o que significa? Quero ver quem me responde. O que significa somente Z+. Positivos com zero. Só os positivos é igual ao natural. Os positivos e mais o zero? Eu poderia dizer para vocês que é o conjunto dos inteiros não negativos? Sim. Sim, por quê? O zero é negativo? Não. O zero é positivo? Não. Não, o zero é neutro. Então, Z+ significa o quê? O conjunto dos inteiros não negativos. Assim como Z- significa o quê? O conjunto dos inteiros não positivos. Não positivo. Exato, pessoal. Muito bem. Muito bem, tá? Show de bola.
Então é isso aí. Tá, mas daí o zero tá dentro, né? O zero sim, porque o zero é não negativo e o zero é não positivo, tá? Então eles se encaixam nos dois ali, tá? Show de bola. Alguma dúvida mais nos conjuntos? Não. De boas? Então tá bom. Vamos falar então de... Pode falar? Alguém queria perguntar alguma coisa? Não, certo, tranquilo. Tranquilo, então tá bom. Então bora lá para potenciação de números reais. Ah, professor, mas isso aí eu já sei. Sabem, mas às vezes fazem coisas erradas com esses caras aqui, né? Então vamos ver aqui da forma mais simples possível, né? O que é a potenciação, pessoal? Potenciação é a potência que diz quantas vezes eu devo multiplicar a base por ela mesma. Então, 3 dá 3 é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27, tá? Aqui eu tenho menos 2 dá 3, tá? Menos 2 dá 3, que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Existe uma regrinha bem simples que todo mundo já aprendeu, né? Quando é número negativo elevado em expoente ímpar, ele permanece negativo, tá? O resultado fica negativo. Quando é número negativo elevado em expoente par, ele fica positivo, sempre positivo, certo? Então, é só uma regrinha aí, bem tranquilo, não tem mistério nenhum, tá? Então, bora lá para umas propriedadezinhas. Tá? Primeiro, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 5 na 3 é 5 vezes 5 vezes 5, que é 125, tá? Muita gente faz 5 vezes 3, 15. Pô, nessa altura do campeonato não dá para fazer isso, né, galera? Tá? Quem fizer isso aí já disse, pega um gato morto na rua, tá? Então, bora lá. Menos 2 ao quadrado, ó. Número negativo, expoente par, fica positivo. Então, menos 2 ao quadrado, 4. Menos 2 dá 3, ó. Número negativo, expoente ímpar, menos 8. Pessoal, 1 elevado em qualquer número é sempre 1, né? Então, 1 na 250 é 1, 1 na 27 é 1. Então, 1 elevado em qualquer expoente é sempre 1, tá? Vamos ver aqui, essa regra é muito importante, ó. Multiplicação de bases iguais. O que a gente faz? Conserva a base que é 2 e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Ok? Então, 2 dá 5, aí seria 32. Tá ok? Aqui, ó, este tipo de questão aqui, o pessoal se confunde pra caramba, tá? Porque tem um negativo na base, né? E aí já dá treta, né, pessoal? Então, olha só. Menos 3 elevado na menos 5 vezes menos 3 elevado na 3. A base é a mesma, a base é menos 3. Então, a gente conserva ela, menos 3. E aqui, ó, tá multiplicando, a gente soma os expoentes. Então, fica menos 5 mais 3 dá menos 2. E aí, o que acontece quando o expoente é negativo? O que a gente faz quando o expoente é negativo? Quem sabe me dizer? Vira fração daí, né? Inverte a fração, fica menos 1/3. Menos 1/3. Ó, tem galerinha aí, ó, que na hora de inverter a fração, troca o sinal também. Fica 1/3 positivo. Tá errado, tá? Então aqui, a gente inverte a base apenas, mantém o sinal da base e troca o sinal do expoente, né? Então ficaria 1, ó, número negativo elevado ao expoente par, né? Ficaria positivo. Então, aqui daria 1/9, tá? Daria 1/9 aqui. Eu vou tirar aqui só para não atrapalhar o exercício do lado aí. Vou botar aqui em cima a resposta, então. 1/9. Ok. E na divisão, pessoal? Divisão de bases iguais faz o quê? Conserva a base que é 2 e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. Ou seja, 2 ao quadrado, 4. Tá? Não tem mistério nenhum. Aqui também, bases iguais, mantém a base. Como é divisão, subtrai os expoentes. 3 menos 5 dá menos 2. Novamente, ó, inverte a base e troca o sinal do expoente. Isso aqui vai dar menos 1, né? Negativo, expoente par fica positivo, então fica 1/4, né? Eleva tanto de cima quanto o de baixo ao expoente 2, tá? Perfeito, não tem nenhum mistério. Bom, o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui se chama potência de potência, né? O que a gente faz com potência de potência? Multiplica os expoentes. Então a gente tem que manter a base, que é menos 2, conserva ela, e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. E aí é só fazer menos 2 dá 6, expoente par, então o resultado é positivo. E 2 na 6 é multiplicar o 2 ali por ele mesmo 6 vezes, né? Que dá 64, ok? Muito bem. Vamos lá. Isso aqui é uma coisa que o pessoal erra. Tem que cuidar, tá?
Exemplo, ó. Quando eu tenho uma multiplicação de dois números, né, elevado ao quadrado, é óbvio, pessoal, é óbvio que aqui a gente faria 2 vezes 5, 10, e 10 ao quadrado, 100. Tu faz primeiro o que está dentro do parênteses, depois eleva ao quadrado. Né? Mas a regra diz, então, que quando eu tenho uma multiplicação elevada numa potência, eu elevo os dois a essa potência, ou seja, 2 ao quadrado, tá aqui, vezes 5 ao quadrado. Tá? É como se a gente fizesse uma distributiva 2 expoente, tá? E aí nós temos ali 2 ao quadrado, 4, e 5 ao quadrado, 25, que dá 25 vezes 4, 100. Só que, pessoal, a rateia é aqui, ó, nesse carinha aqui, quando tem uma soma elevada ao quadrado. Né? 2 mais 3 é 5, né? E 5 ao quadrado é 25. Tá? O que muita gente faz é isso aqui, ó. Eleva ao quadrado aqui e aqui. Ou seja, vai ter 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E aí 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado é 4 mais 9, que é 13. E aí já era, aí foi pro barro, tá? Por que eu estou falando isso? Porque nesse caso aqui de cima, a gente vai aplicar essa propriedade quando nós tivermos, por exemplo, isso aqui, ó, 2x ao quadrado, né? Lá numa equação já, numa expressão algébrica, né? Então 2 ao quadrado é 4 e x ao quadrado é x quadrado. Nós aplicamos o 2 tanto no 2 quanto no x, tá? Então, nesse caso aqui não é possível fazer isso aqui, tá, pessoal? Na soma não é possível fazer isso, só na multiplicação e na divisão também, tá? Então tomem esse cuidadinho aí. Eu vou disponibilizar para vocês esses slides depois, podem ficar tranquilos, tá? Ok, agora sim, qualquer número elevado na zero é quanto? É 1, pessoal. Isso. Né? Eu costumo brincar, né? Eu brincava bastante aí, quando dava aula em cursinho, que se a gente elevar elevar vó na zero tem que dar 1 também. Ou seja, qualquer coisa elevada na zero é 1, tá? Então é uma brincadeira só para o cara lembrar. Qualquer coisa elevada na zero tem que ser 1, tá bom? Então, o que acontece? Por que qualquer número elevado na zero é sempre 1, pessoal? Tá aqui a prova. Me acompanhem para vocês entenderem, tá? 2 dá 0. Vocês concordam comigo que 2 dá 0 eu posso escrever como 2 ao quadrado vezes 2 dá menos 2? Porque isso aí é uma multiplicação de bases iguais. E aí eu vou somar os expoentes. 2 com menos 2 dá 0. Então fica 2 dá 0. Certo? Entenderam isso ou não? Beleza. Só que esse 2 dá menos 2 aqui, ele inverte a base, que é 2, fica 1 meio elevado ao quadrado. Ou seja, fica isso aqui, ó. 2 dá 2 dividido por 2 dá 2. Só que 2 dá 2 é 4, né? 2 vezes 2, né? Isso aqui é 4. 2 vezes 2 é 4. E 4 sobre 4 é 1. Ou seja, eu posso fazer para vocês agora, ao vivo e a cores, né? Por que 5 na 0 é 1? Porque eu posso escrever assim, ó. Eu posso escrever, vou fazer de um jeito mais fácil ainda. Eu posso escrever como 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Por quê? Porque divisão de bases iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, 5 dividido por 5 é 5, e 2 menos 2 vai dar aqui o 0. Só que 5 ao quadrado é 25. E 5 ao quadrado é 25, e 25 sobre 25 é 1. E eu posso repetir esse processo para qualquer número. Eu posso fazer essa demonstração aí. Tá? Então lembrem que qualquer número elevado na zero é 1. Bom, então agora, pessoal, vocês têm exatamente 3 minutos para resolver isso aí. Eu acho que não precisa 3 minutos, é demais até. O primeiro que terminar me avisa aí. Bora lá. Exemplo 1. Resolvam vocês agora isso aí. Eu quero ver quantas respostas diferentes vai dar nessa questão aí. Bora lá então. Pessoal, vocês viram que interessante a gente voltar a fazer uma expressão numérica simples como essa aqui, né? Isso aqui é uma tripa de uma expressão numérica, né? Só que a gente tem que tomar certos cuidados aqui, tá? Porque é fácil de se enganar com alguma coisinha ali, né? Então, a gente tem que ter na cabeça, pessoal, a ordem operatória correta. Se não utilizar a ordem operatória correta, é praticamente certo que vai dar treta, vai pro barro, tá? Então nós temos que pensar assim, nós temos que primeiro resolver potenciação e radiciação, se tiver raízes, né? Ok?
multiplicação, divisão, soma e subtração. Essa é a ordem correta, tá? Vou repetir. Potenciação, radiciação, multiplicação, divisão, soma e subtração. Se o cara desobedecer uma ordem dessas, já era, tá? Então, começando aqui, pessoal, eu vou resolver primeiro o que está nos parênteses e as potências. Então, eu já posso resolver esse cara aqui, ó. Menos 1 elevado na 4, menos 1 elevado no expoente par fica positivo, né? Então, 1 elevado em qualquer expoente é sempre 1, tá? Menos, aqui, menos 3 ao quadrado, eu posso resolver já. Menos 3 ao quadrado aqui é 9. Aí eu tenho vezes 1 menos 2, eu faço essa subtração aqui. Só que, gente, eu vou fazer direto um pouquinho, tá? Eu não vou fazer parte por parte, subtração. Aqui a gente sabe que 1 menos 2 é menos 1. E menos 1 ao quadrado fica positivo. É 1, tá? Menos, aí nós temos aqui o colchete, né? 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado, 16. Aqui nós temos, ó, o sinal de menos, que mantém, e 5 menos 3 dá 2. E 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Fecha colchete, fecha a chave, dividido, aqui, menos 7 mais 5 dá menos 2. E menos 2 elevado na 3 fica menos 8, tá? Número negativo elevado em expoente ímpar fica menos 8. Tá ok? Muito bem, bora lá então. 1 menos, aqui, 9 vezes 1, 9, tá? Uma coisa que eu gosto sempre de falar aqui, até vou fazer direto com vocês aqui, que vocês já podem, né, entender bem isso aqui, sem problema nenhum. Uma coisa que muita gente erra, até vou trocar a cor aqui, uma coisa que muita gente erra é fazer subtração antes da multiplicação. Aqui, por exemplo, 1 menos 9 vezes 1. Aqui, a pessoa vai ter uma sorte muito grande se fizer errado, porque 1 menos 9, o 9 está multiplicando 1, então fica 9, né? Só que a ideia, primeiro, tem que ser feito a multiplicação, né? Então, 9 vezes 1 é 9, só que 1 menos 9 dá menos 8. Tá? Okay? Então, aqui, faça a multiplicação primeiro, depois a soma ou subtração. Menos, agora aqui, ó, 16 menos 8 dá 8. Com aquele menos ali, fica 8. Vocês estão vendo que em apenas 3 linhas eu vou resolver o problema. Sem mistério nenhum, tá? Perfeito? Menos 8 com menos 8 dá menos 16, dividido por menos 8. Menos dividido por menos dá mais, 16 por 8 dá 2 positivo. Viu só, pessoal? Uma expressão numérica gigante que a gente em 3 linhas resolve ela aí tranquilamente, só que tomando os cuidados necessários, tá? Ok? Professor, só uma pergunta. Se tiver divisão e multiplicação, é a multiplicação primeiro? Tanto faz. Pode fazer, tá. Tanto faz. Beleza. A forma até correta de falar é potenciação ou radiciação, depois multiplicação ou divisão, soma ou subtração. A gente tenta... Não, tá. Porque assim, a multiplicação é o inverso da divisão. Então, se tu pega, por exemplo, vamos fazer aqui, 4 vezes 1 meio, né? Aqui tu tens uma divisão de 1 por 2 e uma multiplicação por 4, certo? Aqui tanto faz se tu fizer 4 vezes 1 e depois dividir por 2, ou se tu fizer 4 dividido por 2 e depois multiplicar por 1, ou tu fizer 1 dividido por 2 e depois multiplicar por 4. Tanto faz, a resposta vai ser sempre a mesma, tá? Então, a ordem operatória, a gente só tem que cuidar de fazer multiplicação e divisão junto, né? E soma e subtração depois, tá? Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Mais 2 expressões. Rapidão. Tá, vamos ver. Então, pessoal, nós temos ali o menos 2. O menos 2 a gente deixa ele quieto, a gente só copia, porque é necessário primeiro fazer as potências, né? Então, nós temos ali, ó, o menos 3 vezes... Aqui eu vou inverter, porque o expoente é negativo. Então, vai ficar menos 1 meio, tá? Vezes... Por que vezes, pessoal? Porque dividido eu posso trocar por 1 vezes, mas desde que eu faça o quê? Inverta a fração, né? Então, eu vou inverter...
eu vou inverter a fração não por causa do expoente negativo. Eu vou inverter a fração porque eu troquei a divisão por uma multiplicação. É aquela regrinha de, né, copia a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, né? Certo? Então, o que acontece aqui, ó, para facilitar os cálculos, né? Eu tenho menos 2, mais... Olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho menos vezes menos vezes menos. Aqui, então, eu já sei que a resposta, na verdade, aqui, desculpa, aqui vai ser menos, tá? Em vez de um mais, vai ser menos, tá? Aí eu posso cortar esse 3 com esse 3 aqui, sim ou não? Sim, tá multiplicando. Isso, muito bem. Posso cortar, tá? Então vai sobrar pra gente apenas 1 vezes 1 vezes 1, que é 1, e embaixo vai sobrar 2, né? Ou seja, vai sobrar isso aqui. Tá? Então, o denominador aqui é 1, então o MNC entre 1 e 2 é 2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2 aqui dá menos 4. 2 por 2 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. Ou seja, menos 5 meios. Fechou o pastel, tá? Muito bem. Pessoal, vocês viram que são expressõezinhas simples, mas podem haver complicaçõezinhas ali em função de ter muitas propriedades numa mesma expressão numérica, tá? Tentaram fazer a 3 já? Então, vamos ver essa questãozinha aqui, então. Tá, eu vou começar do lado aqui para ganhar espaço, tá? Eu não sei quanto de espaço vai precisar para fazer isso aqui, então eu vou começar do lado aqui. Bom, esse 2 dá menos 1 aqui, eu já posso resolver invertendo, né? Ou seja, inverte a base, fica 1 meio. O expoente 1 precisa aparecer? Não, então não precisa nem colocar, fica 1 meio. Aqui, menos 2 elevado ao quadrado fica 4, com aquele menos ali, então fica menos 4. E aqui, menos 2 elevado a 1, inverte a base, não troca o sinal da base. Só inverte a base e troca o sinal do expoente. Como o expoente é menos 1, fica 1 e não precisa aparecer daí. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, embaixo nós vamos ter 2 na 2, que é 4, mais aqui inverte, ó, fica 1 meio elevado ao quadrado. Tá bom? É isso aí, né? Até aí todo mundo acredita que tenha ido. Vocês perceberam já que a soma ou a subtração ela é associativa, ou seja, eu não preciso somar e subtrair na ordem. Eu posso somar e subtrair alternadamente, que vai dar a mesma resposta. Então eu posso fazer aqui 1 meio menos 1 meio, que dá 0. Esses dois aqui vão se anular. Tudo bem? Então vai sobrar aqui apenas menos 4 em cima. E embaixo eu vou ter... E embaixo eu vou ter 4 mais 1 ao quadrado, que é 1, e 2 ao quadrado, que é 4. Certo? Então, ó, menos 4 em cima. Aí o que eu devo fazer aqui embaixo? O MMC entre 4 e 1, que é 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, nós vamos ficar com menos 4 sobre 17 quartos. Tá? E aí, nós temos aquela propriedadezinha. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. E aí, nós vamos chegar exatamente em menos 16 sobre 17, que foi a resposta que vocês me passaram. Muito bem, pessoal. Show de bola, né? Pessoal, eu gosto muito dessas 3 expressões numéricas, porque elas confundem muito, né? Elas confundem muito e é um bom exemplo para a gente fazer e ver que existem algumas certas dificuldades em umas expressões relativamente fáceis, tá? Ok? Muito bem. Então, seguindo o baile. Pessoal, eu vou fazer aqui agora os intervalos numéricos com vocês, tá? Então, como eu já comentei com vocês, intervalos numéricos não vai cair uma questão somente de intervalo numérico. Vai cair uma questão de função, de equação, sei lá, e aí vai pedir num gráfico, por exemplo, um intervalo que vai de tanto a tanto. Então o cara tem que saber o que é intervalo aberto na esquerda, o que é intervalo aberto na direita, fechado, etc. Isso é muito importante, tá? Ok, então nós temos ali, pessoal,
dado... Professor, Pois, isso daí vai estar no Moodle? sim, querida, após a aula eu vou postar no Moodle, tá? Vai estar lá para vocês. Tá bom, obrigada. Tudo bem. Então, bora lá. Então, nós temos, por exemplo, pessoal, dois números, tá? Dois números aí que são reais, A e o A é menor do que o B. Ou seja, se eu colocar na reta numérica, se eu colocar na reta numérica, o A, ele está à esquerda do B, ou seja, A é menor do que B. Então, o que acontece? Eu posso ter um intervalo fechado em A e em B, A é menor ou igual que X e X é menor ou igual que B, quer dizer que o X é qualquer valor entre A e B, podendo ser A e podendo ser B, tá? Então, ele pode ser o A e pode ser o B. Eu posso ter o intervalo fechado em A e aberto em B, significa que ele pode ser o A, mas não pode ser B. Ele vai muito próximo do B, né? Ele vai lá muito próximo do B. Uma coisa que é interessante a gente falar, né, que, por exemplo, entre 0 e 1, existem quantos números? Infinitos. Qual é o número mais próximo de 1? Opa, desculpa. O número mais próximo de 1, o cara pode me dizer assim, é 0,9. Não. 0,99, 0,999, 0,9999 e assim por diante. Quanto mais 9 tiver, mais próximo de 1 é. Então, existem infinitos números entre 0,9 e 1. Né? Então, o que significa não ser, ser aberto em B? Que eu vou muito próximo de B, mas não pega o B. Pega o número mais próximo de B possível, que na verdade são infinitos. Né? Não tem como saber qual é o mais próximo de B. É simplesmente dizer que não se pega o B. Tá? Aí nós temos o intervalo aberto em A. A é menor do que X, ou seja, o X é maior do que o A, mas é menor do que o B, ou menor ou igual ao B, desculpa. Tá? O intervalo aberto dos dois lados, então o A é menor do que X e X é menor do que B. Significa que o X não é A e não é B também. Tá? Então, é muito importante a gente entender isso aqui. Aí nós temos o intervalo aberto em A, fechado em A e aberto no infinito. Galera, infinito é sempre aberto, não se usa fechado, porque eu não tenho como dizer vai até aqui, nesse ponto. Ou seja, vai de 2 até o infinito. Um exemplo, o infinito é aberto, a gente não tem como saber para aqui. Tá? Eu posso representar o aberto assim também. Ó. Por exemplo, o intervalo fechado em A, e aberto em B como um parêntese. O aberto é um parênteses também, tá? Então a gente tem que cuidar com isso aí. Tá bom, gente? Ok, então vamos fazer um exemplo aqui. Nós temos uma situação bem bacaninha. Eu gosto muito de fazer esse tipo de problema aqui porque ele exemplifica bem o que nós precisamos aqui. Então, vamos pegar aqui o conjunto A, o intervalo A, desculpa. E o intervalo A, ele vai da onde a onde, pessoal? O intervalo A vai de 1 fechado, então é bolinha fechada, até o 7 fechado. Então é bolinha fechada para o 7 também. Tá? Que ano que vocês aprenderam isso? Vocês lembram? Sim. Pera, quando? Quando vocês aprenderam isso? Acho que foi no primeiro ano. Primeiro ano? Acho que é. Acho que é o primeiro ano. Ok, então agora, nós temos aqui nessa situação aqui, tá? O intervalo B, que vai de 3 fechado a 9 aberto. Então, o 3 está aqui, obviamente, né? Depois do 1, o 3 está aqui. E o 9 é aberto, ele está depois do 7. Tá bom? Então, nós temos o intervalo aqui e nós temos o intervalo aqui de 1 a 7. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou achar a intersecção entre o conjunto A e o conjunto B. Pessoal, o que seria a intersecção entre A e B? Seria os resultados que tem no A e que também estão no B. O que tem no A e também tem no B, né? Vocês concordam que o que tem no A e também tem no B seria esse pedacinho do meio aqui, ó? Certo? Ou seja, o 3, ele tem no A, pessoal? Tem. E o 3 também tem no B. Então, ele estará na intersecção.
O 7 tem no A e também está no B. Então, o 7 também está na intersecção. E qualquer número entre 3 e 7 está nos dois ao mesmo tempo, é isso? Sim. Como é que eu representaria a solução disso aqui? Colchete fechado no 3 e colchete fechado no 7. Isso, eu posso fazer 3 e 7 fechado, ou eu poderia ainda fazer assim: x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o número 3 é menor ou igual a x e o x é menor ou igual a o 7. Concordam? Sim. Maravilha, pessoal. Show de bola. Tá? Vamos para a união agora. A união com B. O que é a união, pessoal? A união é o que tem num mais o que tem no outro. Então, vocês concordam que a união ela vai ir lado 1 fechado, até o 9 aberto, é isso? Então, a gente simplesmente vai unir os dois intervalos, juntar os dois intervalos, tá? Então, juntando o começo de um até o final do outro, né? Então, nós teremos aqui intervalo fechado no 1 e aberto no 9, ou ainda eu posso escrever x pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual a x e é menor ou igual a 9. Tá? Não é só menor que 9? Desculpa. Menor do que 9. Obrigado. Tá, pessoal? Alguma dúvida até agora? Não. Tá bom. Então, gente, a última agora... A última não, falta ainda a subtração, né? A diferença, se fala. Então, nós temos agora a diferença. O que é a diferença, pessoal? Qual é a frasezinha que eu penso na minha cabeça para fazer a diferença? A menos B. Alguém sabe me dizer? Qual é a pergunta que eu faço para mim mesmo para descobrir aí a diferença entre A e B? Tudo que está em A e não está em B. Isso, o que tem em A e não tem em B. O que tem em A e não tem em B? Seria esse pedaço que vai até o 3 aqui, correto? Só que a pergunta é o que não está em B. O que não está em B é até o 3 aberto. Ou seja, seria até o 2,999999 não está em B. É isso? Opa, beleza. Então nós temos fechado em 1, aberto em 3, ou ainda x pertence aos reais, tal que 1 é menor ou igual que x, e x é apenas menor do que 3. Tá? E agora, o contrário. Nós vamos fazer B menos A. Tá bom? O que é B menos A? É o que tem no B e não tem no A. O que tem no B que não tem no A, pessoal? Aquela partezinha do 9 até o 7. Isso. Então seria do 7,00000000001, certo? Ou seja, do 7 aberto até o 9 aberto. Esse pedacinho não tem no conjunto A. Então seria do 7 aberto até o 9 aberto, tá? Ou ainda, x pertence aos reais, tal que 7 é menor do que x e x é menor do que 9. Aí, muito bem, galerinha. Muito bem. Ficou alguma dúvida aqui ou não? Não. Não? Certo, pessoal. Show de bola. Eu vou deixar esses exemplos para vocês fazerem. Pode ser? Pode. Beleza, tá? É só seguir a mesma ideia desse exemplo 1 aqui e mandar bala. Então, bora lá. Máximo divisor comum. Eu garanto para vocês que muitos de vocês podem não saber a aplicabilidade de um MDC. Porque calcular MDC, máximo divisor comum, é muito simples. Mas aonde se aplica MDC em problemas
né, em situações do dia a dia. Bom, pessoal, assim, ó, MDC é um assunto muito importante, tá? Existem questões do Enem que tu resolve só sabendo MDC, tá? Existem questões do Enem que tu resolve sabendo apenas MMC. Mas, professor, eu sabia que MMC, que é mínimo múltiplo comum, eu sabia que se utilizava somente para calcular a soma de frações com denominadores diferentes. Não. O MMC, ele serve para muito mais coisa. O MDC também, tá? Então, por exemplo, olha só. O MDC entre o número 20 e o número 30. Mas, bom, isso é muito simples fazer. Antes disso, vamos pensar um pouco em cima do problema, né? Então, nós temos aqui, ó, quem são os divisores do número 20? Os divisores do número 20 é o 1. Professor, o 1 é divisor? Sim, pessoal. O número 1, ele divide qualquer número. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, o 1 é o primeiro divisor de qualquer número, tá? O 2 divide o número 20. Quem mais? O 4 divide o número 20. O 5 divide o 20. O 10 e o próprio 20. Ele é divisor dele mesmo? Sim. Então, nós temos os divisores do número 20 aqui. Agora, quem são os divisores do número 30? Quem são os divisores do número 30? O 1, o 2, o 3, o 4 não, o 5, o 6 também divide 30, o 10, o 15 e o próprio número 30, tá bom? Por que eu fiz isso? Para vocês entenderem, pessoal, o que é um máximo divisor comum. Vamos lá. O número 1, ele é divisor dos dois números ao mesmo tempo? Sim. Mas ele é o maior de todos? Não. E nós temos o número 2. Ele é divisor do 20 e do 30 ao mesmo tempo? Sim. É o maior de todos? Não. O número 5 é divisor dos dois ao mesmo tempo? Sim. Mas ele é o maior de todos? Não. E, finalmente, nós temos o número 10. O número 10 é divisor dos dois números 20 e 30, né, ao mesmo tempo, e é o maior de todos que nós temos aí. Então, quer dizer que o MDC entre 20 e 30 é 10, tá certo? É o maior divisor comum aos dois números, tá? Como é que eu faço isso, pessoal? Olha só. Eu posso fazer um cálculo mais simples aqui, né? Todo mundo já sabe que para calcular MDC existe várias regras. Existe a regra aquela da cruzadinha, das divisões sucessivas, né? Eu prefiro fazer a decomposição, que acho que todo mundo já sabe fazer, só que a gente decompõe separado, não é que nem o MMC que a gente decompõe tudo junto, tá? Então, ó, dá por 2 dá 10, dá por 2 dá 5, dá por 5 dá 1, tá? Dá por 2 dá 15, aqui vai dar por 3 dá 5 e vai dar por 5 dá 1. Aí nós vamos formar duplas ou, no caso, se forem 3 números, a gente forma trios, né? Então aqui, ó, formou uma duplinha de número 2, então eu anoto lá. E aqui formou uma duplinha de número 5, ó. Então eu anoto lá, ou seja, 2 vezes 5, 10. Então o MDC entre 20 e 30 é 10, tá? Show de bola. Alguém com alguma dúvida nesse aqui? Não. Ok. Vamos calcular agora o MDC entre 210 e 140. Então a gente faz o quê? 210 e 140. A gente vai decompor os dois separadamente, tá? Então, ó, dá por 2 aqui. Deixa eu pegar outra corzinha aqui. Dá por 2 vai dar 105. Aqui dá 3, né? 1 mais 5 é divisível por 3, então dá 35, não é isso? Dá por 5 dá 7 e dá por 7 dá 1. Aqui, dá por 2 dá 70, dá por 2 dá 35, dá por 5 dá 7 e dá por 7 dá 1. Ok, percebam que nós temos aqui uma dupla de 2, ó. Então eu anoto ali o 2. Nós temos uma duplinha de 3? Não.
Nós temos uma duplinha de número 5? Sim, aqui, ó. Fechou uma duplinha de número 5, tá? Então eu anoto ali, 5. E fechou também uma duplinha de número 7. Aí ficou simples, é só fazer 2 vezes 5, 10 vezes 7, 70. Então, o máximo divisor comum entre 210 e 140 é o 70. Foi fácil, né, pessoal? Bem tranquilinho aí, não tem mistério. Tá? Alguém não conseguiu entender essa questão 2 aqui? Tá de boas? Ah, bom. Tá, então tá bueno. Façam pra mim essa aí, então, vocês. Acho que... O meu também deu Eu acho que é isso aí, 42. eu não fiz as contas direito, mas eu acho que é a 42. Beleza, eu acho que é isso aí também. Dando uma olhada agora aqui, acho que é isso aí. Então, nós vamos decompor os números separadamente, tá? E vamos ver o que vai dar, então. Aqui, dá por 2, nós vamos ter aqui 63, é isso? Aí dá por 3, vai dar 21. Dá por 3 de novo, dá 7. Dá por 7, dá 1. Aqui dá 2, vai dar 210. Dá por 2, dá 105. Dá por 3, dá 35. Dá por 5, dá 7. Por 7, dá 1. O 210, então, ó, dá por 2, dá 105. Dá por 3, dá 35. É só repetir a outra, né? É igual. Ok. E agora juntar os triozinhos. Nós temos aqui um triozinho de 2. Nós temos um triozinho de 2. Então, anota o 2. Nós temos aqui também um triozinho de 3. Ah, professor, mas dá para pular número? Dá sim, é só formar os trios ali. Não importa a ordem, tá? Nós temos também aqui um triozinho de 7, né? Ok? O 5 não forma trio. Então, nós temos o 3 e o 7. Ou seja, 6 vezes 7, 42. Maravilha. Ok, pessoal. E para a gente encerrar essa parte aqui do MDC e encerrar a aula do itinerário, depois nós vamos fazer alguns exercícios do Enem ali, tá? A gente vai fazer um exercício aqui, uma demonstração da onde se utiliza o conceito de MDC, tá? Só umas observações. O MDC de vários números, se o MDC é 1, é porque os números são primos entre si, tá? Pega dois números que são primos entre si, o divisor vai ser, obviamente, apenas 1, tá? O máximo divisor, certo? Então, o conjunto de divisores de um número é um conjunto finito, tá? Ele tem fim, início e fim. E o 1 é o divisor de qualquer número inteiro. Isso eu já expliquei agora no início ali para vocês, tá certo? Bom, vejam bem. Senhor, pode repetir a observação 1 que eu não estava... Observação 1? Tá. O que são números primos entre si, tá? Primos entre si são números que têm apenas o 1 como divisor em comum, né? Por exemplo, se eu pegar o número 2 e o 7, o número 2 e o número 7, os únicos divisores de 2 é o 1 e o 2, e os divisores de 7 é o 1 e o 7. O único divisor comum que eles têm é o 1. Ou seja, números primos entre si têm apenas o 1 como divisor comum, ou seja, ele vai ser o máximo divisor comum. Tá? Muito bem. Pessoal, o que acontece aqui? O exemplo 4 é uma questãozinha do concurso aí do Colégio Militar desse ano, tá? Até uma questão elaborada por mim. Eu e o Tenente Meireles que fizemos as questões esse ano do colégio. Então, do ano passado, desculpa. 2020, não passei para 2021 ainda. Bom, então é o seguinte, pessoal. Essa é uma questãozinha que fala sobre justamente sobre luminosidade de lâmpadas, mas é uma questão de MDC. Né? Vocês saberiam me dizer antes disso um exemplo de aplicação de MDC? É difícil, a gente conhece poucos exemplos, né? Mas toda a questão que fala em dividir uma certa quantidade de objetos em caixas que tem a mesma quantidade de objetos em cada caixa,
e que em cada caixa tem somente objetos do mesmo tipo, a mesma cor, etc. Isso é uma divisão que usa MDC, tá? É uma questão de MDC. Então vamos lá. Vamos à questão. Você tem uma introduçãozinha, diz que as lâmpadas de LED elas vêm ganhando cada vez mais consumidores devido às suas vantagens em relação às demais, com maior vida útil, mais eficiência, baixa voltagem de operação, menor impacto ambiental, entre outros fatores. O watt se refere ao consumo de energia, ou seja, a potência da lâmpada. Embora essa medida seja habitualmente utilizada como fator de escolha das lâmpadas, certo? Ela não diz respeito à emissão de luz. O lumen, representado por Lm, por sua vez, é a medida do fluxo luminoso, que apresenta a quantidade de luz emitida pela lâmpada. Para se obter o melhor custo-benefício, o ideal é sempre optar pelo modelo com elevada iluminação, maior número de lumens e com menor consumo de energia, número reduzido de watts. Galera, por que eu estou lendo toda a questão para vocês? Para vocês verem que é esse tipo de questão que vocês vão encontrar no Enem. Tem uma introdução, tem um textinho que vai fazer uma breve explanação sobre o assunto, mas o que importa é o que vem depois, tá? Então, bora lá. A partir daqui começa... Professor, só antes. O sargento perguntou no chat se os 5 minutos de intervalo vai passar e vai descontar no final ou se vai deixar os 5 minutos do intervalo. É que ele perguntou. Eu vou terminar essa questão e eu vou dar o intervalo para vocês. E aí depois nós começamos. Aí eu desconto, tá bom? Ok. Tá? Então, beleza. Assim que eu terminar essa questão, eu dou um intervalinho para vocês. Eu também vou levantar um pouquinho e depois a gente continua daí, tá bom? E aí ali, 9h30, por aí, 9h35, tá terminando a aula, tá? Beleza, vamos lá. Pessoal, olha só. Todo mundo comigo aqui? Seu Neri, adivinha quem é o Neri, pessoal? É o Meirelles. É o Meirelles. Muito bem, eu fiz essa questão em homenagem para ele, né? E ele fez uma para mim também lá. Então, seu Neri tem uma loja que vende essas lâmpadas de LED. Ele possui um estoque de 175 lâmpadas, vamos já anotar os valores aqui, 175 lâmpadas de 6 watts, 280 lâmpadas de 10 watts e 105 lâmpadas de 12 watts. E quer organizá-las em caixas da seguinte maneira, tá? Todas as caixas devem ter o mesmo tamanho. Cada caixa deve conter a mesma quantidade de lâmpadas. Cada caixa deve ter apenas lâmpadas de mesmo consumo, ou seja, eu não posso misturar os tipos de lâmpadas de consumos diferentes, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir a mesma quantidade, tem que ser uma divisão exata, lâmpadas do mesmo tipo em cada caixa e mesma quantidade de lâmpadas. Bom, MDC, maior divisor comum, é o número que divide as três quantidades de lâmpadas ao mesmo tempo. E então é só fazer um MDC entre vamos fazer mais para baixo um pouquinho aqui. Desculpa, aqui, não, aqui. 175, 280, 280 e 105, tá? Então, 175 nós podemos começar ela dividindo apenas por 5, acho, né, pessoal? Por 5, por 2 não dá, por 3 vai dar 8, mas dá 13 não dá. Por 5, acho que dá 35, né? 35, não, 70, 140, 35, exato. Dá por 5, dá 7, dá por 7, dá 1. 280 dá por 2, dá 140, dá por 2 vai dar 70, dá por 2 dá 35, dá por 5 dá 7, dá por 7 dá 1. Aí nós temos aqui 105, dá quanto? 105 dá por 3, dá 35, vai dar por 5, vai dar 7, e vai dar por 7, vai dar 1. Fechou? Então, nós temos aqui um par de 5, tem ou não? Tem um parzinho, um trio, desculpa. Tem um triozinho de 5 aqui, ó. Tem um triozinho de 5. Então, vamos anotar os 5. E nós temos aqui também um triozinho de 7, ó. Tem um triozinho de 7. Tá? E deu, né? 5 vezes 7,
35. Aí, olha a esperteza aqui, pessoal, presta atenção. O cara vai lá e vai montar, desculpa, vai marcar qual alternativa? A D. Vai marcar a letra D. Mas o 35 é o quê? Esse 35 que nós encontramos é o quê? É o número de lâmpadas. É o máximo de... É o número de lâmpadas em cada caixa. Isso. Então, para encontrar o número de caixas, eu vou ter que fazer 175 dividido por 35, que vai dar 5 caixas, correto? Eu vou ter que fazer 280 dividido por 35. Isso aqui vai dar 6, é isso? 6 nada. Tô viajando, vai dar 70, vai dar 8 caixas, é isso, pessoal? 35, 8, né? Tá, 8 caixas. E eu vou ter que fazer 105 dividido por 35, que vai dar 3 caixas. E aí basta somar isso aqui. Vai dar 8, com 3 vai dar 11, com mais 5 vai dar 16 caixas. É isso, pessoal? Isso. Fechou o pastel, então, tá vendo, ó? Ó, importante, né? Tá vendo, pessoal? Então, este é um exemplo de aplicação de MDC e pode cair uma questão dessa no Enem tranquilamente. Pode cair uma questão dessa no Enem. Tá, pessoal? Então, a partir de agora, então, eu vou cronometrar aqui. Intervalinho. Até mais. Eu vou tomar uma aguinha aqui, fechar as pernas e já volto. E daí, pessoal, tudo tranquilinho. Ó, então vamos lá. Questãozinha 136 do Enem de 2020, o último Enemzinho aí, tá? Olha só, a fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei número 5.700 de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para cálculos das dimensões, será tomado por base a largura, dividindo em 14 partes iguais. Pessoal, então olha só. Eles vão pegar a largura. Deixa eu pegar uma outra escrita mais bonitinha aqui, só um momento. Então, eles vão pegar a largura da bandeira e vão dividir em 14 partes iguais. E com isso vai se encontrar o módulo M. Eles chamaram de módulo, que é uma medida de cada partezinha ali, tá? Então, você pega a largura, não sei qual é o tamanho da bandeira que vão fazer, mas pega a largura que você tem e divide em 14 partes, isso vai obter um módulo, tá? Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. Isso é real, tá? Não é invenção, não é fictício, é real. O comprimento terá 20 módulos, ou seja, esse resultado M vai ser multiplicado por 20, vai ser o comprimento da bandeira, tá? Tudo bem? A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos, ou seja, 1,7 vezes este M aqui, ó, que nós encontramos aqui, tá? Deixa eu só puxar essa continha aqui, aqui mais para baixo para facilitar. O raio do círculo azul, que é exatamente... O raio é exatamente isso. Opa! Exatamente isso aqui. Deixa eu botar numa escrita um pouquinho maior aqui. O raio seria isso aqui, concorda? Tá? Então, o raio do círculo azul do meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio, 3,5 vezes esse valor de M aqui, ó. Tá? Perfeito. Então, vamos lá. A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a lei número 5.700. Então, nós temos o verde, né? Todo mundo sabe, o amarelo e o azul. Aqui nós temos a largura e nós temos aqui o comprimento do quadro externo, tá? Aqui seria o retângulo da bandeira aí, que é a parte verde. Muito bem. Deixa eu baixar mais um pouquinho isso aqui, para nós chegar onde nos interessa aqui.
Um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecido verde de 180... Opa, cadê o cursor? Tá aqui. 180 centímetros por 150 centímetros, pessoal. Então, ó, comprimento 180, largura 150. E amarelo no quanto baste, ou seja, o quanto baste significa que tem o amarelo suficiente para fazer a bandeira, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível, a partir das medidas do tecido verde que ele tem, que são essas medidas aqui, ó, 180 centímetros por 150 centímetros. Tá? Qual a medida em centímetro do lado do menor quadrado, vejam bem, lado do menor quadrado de tecido azul, que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada. Então, tem que saber o tamanho do quadrado do tecido azul que nós devemos comprar para fazer o círculo. Bom, então o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós temos que pensar o seguinte, pessoal. 150, ele diz que ele pega a largura, que é 150, e divide em 14 partes. Só que olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, eu não tenho pronto aqui, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Dividindo por 14, nós vamos obter aqui 10,71. 10,71. Só que olha só, esse aqui seria o valor do M, que é o que a gente quer, tá? Só que se eu pegar, aqui diz, ó, todo mundo comigo aqui, vamos voltar aqui, que o comprimento será de 20 módulos. Então, olha o que vai acontecer. O comprimento tem que ser 20 vezes o módulo, que é 10,71. Só que o que acontece? Multiplicando, isso aqui vai dar 214. Passa do 180 que nós temos de comprimento. O que acontece? Não dá para a largura ser 150, como está dizendo aqui, ó. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o comprimento que nós temos, 180, e vamos tomar como base. E vamos ver se vai dar certa a largura, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Só um momentinho. Nós vamos pegar o 180, que é o comprimento, e vamos dividir em 20 módulos, para ver quanto que dá o valor do módulo. Aqui nós vamos encontrar 9. Ou seja, nós temos que, pelo comprimento, o módulo é 9. Será que dá certo agora na largura? Vamos ver. Eu vou pegar esse módulo 9 que eu encontrei e vou substituir na largura. O módulo é 9. Ou seja, passa o 14 multiplicando 9, nós vamos chegar na largura igual a 14 vezes 9, nós vamos encontrar 126 centímetros. Pergunto, dá certo ou não dá? Ali, a gente tem disponível de tecido 150 de largura? É só a gente cortar, é só cortar a largura, correto? Eu mantenho o comprimento como está e apenas diminuo a largura, tá? Show de bola. Professor, eu não entendi esse negócio. Como assim cortar o comprimento? Gente? Ai, tem a voz do papagaio aqui. É o teu papagaio? Mas é um falador, hein? Você tá louco. Bom, eu até tava estranhando, achei que era alguém imitando um papagaio, já eu tenho que dizer, nossa senhora. Não, Tá. ele aqui é porque não tem outro quarto que tá pegando na internet. Tudo bem, não tem problema. Pessoal, então assim, ó, vamos lá. Vamos ver aqui. Ali disse, então, né, no enunciado, vamos voltar aqui. O enunciado disse, vamos ver onde é que está aqui. Aqui, ó. Será tomada por base a largura, dividindo-a por 14 partes iguais, e aí a gente obtém o módulo, tá? Então a base é a largura, começa-se pela largura. Só que o que acontece aqui? Se eu pegar a largura, que é de 150 centímetros, né? A largura que foi dado pra gente no tecido aqui, ó, no tecido verde, é de 150 centímetros. Se eu dividir em 14 partes, tá? 150 dividido por 14, eu vou obter
é 10,71. Ou seja, quer dizer que o módulo vale 10,71. O comprimento ele tem que ser de acordo com as especificações. O comprimento ele deve ser 20 vezes o módulo, tá? Então, como o módulo é 10,71, se eu pegar 20 vezes o módulo, que é 10,71, isso vai dar exatamente 214 centímetros. Só que eu não tenho isso de pano. Eu tenho só 180 para o comprimento. Então, eu não posso utilizar aquela largura de 150. Entenderam? Então, o que acontece? Eu vou utilizar eu tenho que diminuir aquela largura tem que ser menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o que eu tenho de comprimento, que é 180, porque é o máximo de comprimento que eu tenho, e vou diminuir a largura. Só que então eu vou começar o cálculo pelo comprimento e não pela largura. Como o comprimento são 20 módulos, eu vou pegar o que eu tenho de comprimento, que é 180 centímetros, e vou dividir por 20 módulos. E aí eu vou encontrar exatamente que cada módulo vale 9, tá? Anotei aqui, cada módulo vale 9. Agora eu vou lá para a largura. Eu sei que eu tenho que dividir a largura por 14 para encontrar o módulo. Só que o módulo eu já sei, o módulo é 9. Então, no lugar do módulo, eu coloco 9. Passo 14 multiplicando, eu vou encontrar que a largura deve ser 126. Ou seja, o pano que eu tenho disponível, o pano verde, eu vou diminuir a largura de 150 para 126. Entendido agora? Entendi, sir. Ah, show de bola, show de bola. Agora, o que resta para a gente fazer é o seguinte. Nós temos que o círculo, ó, o raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio. Tá aqui, ó, 3 módulos e meio, ou seja, 3,5 vezes o módulo. Então, eu vou fazer 3,5 vezes o módulo, eu vou obter 3,5 vezes 9, e 3,5 vezes 9 é 31,5 centímetros. Mas parem aí, prestem bem atenção agora, tá? 31,5 centímetros. É exatamente isso aqui, ó, 31,5 centímetros. É o raio da circunferência. Só que ele pediu o lado do quadrado que eu devo comprar, o quadrado de tecido que eu devo comprar para poder confeccionar o círculo. Aí, pessoal, todos vocês já devem saber, nesta altura do campeonato, tá? Todo mundo já deve saber, que um círculo inscrito num quadrado, o lado do quadrado é o dobro do raio do círculo, correto? O lado é 2 vezes o raio do círculo. Então, o plano quadrado que eu devo comprar, ele tem que ter o dobro do raio. Ou seja, eu vou pegar 31,5 centímetros, que é o raio, e vou multiplicar por 2. Isso vai dar 63 centímetros. Isso quer dizer que este quadrado de pano azul que eu devo comprar para confeccionar o círculo, ele deve ter no mínimo 63 centímetros de lado para poder fazer o círculo. Então, pessoal, é só ir lá, correr para o abraço e ser feliz, marcar a alternativa D, 63 centímetros. Entenderam a questãozinha, pessoal? Sim. Show de bola, vocês viram? Não é uma questão difícil, é média, tá? Do Enem é uma questão média. Só que, vocês viram assim, não precisa saber muitos conceitos. Basicamente é cálculo, é divisão, multiplicação. E deu pra bola, tá? Só que, como vocês têm que acostumar com a provinha do Enem, a provinha do Enem é isso aí. Tem um texto inicial, às vezes é uma questão gigantesca. O cara tem 3 minutos e pouquinho para resolver uma questão e perde 1 minuto, 2 só no enunciado. É crítico o negócio, tá? Então, por isso que a gente tem que treinar bastante as questões do Enem, porque é assim, tá, pessoal? É assim, basicamente o que importa mesmo tá no final da questão, não no início, tá? Mas tem que tomar certos cuidados. Certo? Muito bem, vocês
Vocês querem que eu... Tá, vocês querem que eu já deixe salvo isso aqui e coloque no Moodle para vocês verem depois? Sim. Pode ser. Tá, Pode beleza. ser. Tá, beleza então. Então eu vou salvar isso aqui e vou colocar no Moodle lá para vocês. Dá um save. Certo, agora deixa eu procurar aqui uma outra questãozinha. Vamos ver do que fala essa. Essa aqui, ó. Essa aqui é chulezinho. Eu digo é mumuzinho no telinho. Não tem questão mais fácil que essa aqui. Para mim, essa é a questão mais fácil da prova. Questão 137 do Enem de 2020. Tá? Estão enxergando aí bonitinho? Sim. Tá, então vamos lá. Sim. Beleza, pessoal. Eu pergunto sempre que às vezes pode ter caído a conexão, sei lá, tá? Então é importante. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanente o número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extra. Tá? Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um determinado instante. Então, nós temos os já vendidos na cor preta e os disponíveis na cor branca. Galera, olha que questãozinha chulepa essa aqui, tá? A razão entre o número de assentos já vendidos, a razão o que é? É uma fração, A sobre B, tá? A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus, no instante considerado naquela imagem. Pô, cara, muito fácil. Nós temos um total de 42 assentos, eu não preciso... Opa, desculpa. Eu não preciso nem contar a quantidade de assentos, é só eu ver aqui, ó. 42 é o último assento que nós temos aí, certo? E aí é só contar quantos tem já vendidos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 16 vendidos num total de 42. 16 num total de 42. A gente marca a alternativa lá, letra A. E aí? O que acharam? Muito bem, pessoal. Então, uma questãozinha, na minha opinião, eu não cheguei a ver todas as questões do Enem 2020 ainda, né? Tô dando uma olhada agora. Mas essa questão é muito fácil, galera. Essa questão aí é aquela para tu garantir um pontinho aí, tá? Não ratear nessa questão aí, tá? Essa questão aí é molezinha. Certo, galerinha? O que pode acontecer, ó, o pessoal não lê direito a questão, né? E aí ele pede, ó, a razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus. Muita gente pode fazer o quê? O total de assentos já vendidos e o que sobrou, né? Aí dá outra razão, não dá sair, tá? Então tem que cuidar, certo? Vamos ver se tem mais uma questãozinha aqui. Bom, essa aqui é muito fácil, deixa eu salvar aqui para vocês. Pô, essa aqui é barbada, ó. Questãozinha do Enem de 2016, tá? Matemática Enem 2016, então, questão 148. E a última questãozinha que a gente vai fazer, tá, pessoal? Vocês já estão meio cansados de ouvir minha voz aí e minha cara, tá? Então, vamos lá. Senhor, qual o número? É a questão 148 do Enem de 2016, tá? Tá, valeu. Bora lá. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa a notação posicional de base 10 para representar os números naturais. Muito bem. Então, o que acontece, pessoal? Tá? Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Bom, tá explicando o que é um ábaco aqui, tá, pessoal? Certo? Agora, o que importa é aqui, ó, em geral, tá? Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos UDC, MDM e CM, que correspondem respectivamente unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes, tá?
Da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda. Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição usual. Então, o que acontece? Nós vamos ter que nos basear aqui pelos códigos que estão abaixo das hastes, tá? Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Nós já vamos fazer aqui, então. Bora lá. Então, nós temos a unidade, pessoal, ok? A unidade, começamos pela unidade. Unidade é 1. Unidade é 1. Depois nós vamos para a dezena. A dezena nós temos aqui, ó. A dezena. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a dezena aqui, 7. Tá? Aí depois nós temos a centena. A centena aqui é 1. Então, 1. Certo? Depois, ó, nós já fomos unidade, a dezena e a centena. Aqui nós temos o M como sendo unidade de milhar. Então vamos ver aqui, ó. O M corresponde exatamente, ó, unidade de milhar. Então tem que cuidar certinho o que diz ali. Então a unidade de milhar, onde é que nós estamos aqui? Deixa eu ver, eu me perdi. Aqui, o M. A unidade de milhar é 0, ó, não tem nada. 0, tá? Primeiro vem a dezena. Dezena de milhar, tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vem o 6zinho aqui. E a centena de milhar por último. 1, 2, 3, 4. Ok. E aí é só a gente ver o número, então, que formou aqui, né? Que é 460, 171. Tá? 460, 171, letra D. É só correr para o abraço e ser feliz. Tá, pessoal? Não tem mistério. Tá? É uma questãozinha bem simples. É só o cara cuidar ali com a anotação que está embaixo de cada haste ali. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Deixa aqui um abração para vocês e até a próxima aula aí, certo? Alguém tem mais? Valeu, tchau, tchau. Feito.